Bom dia, boa tarde ou boa noite, cancerianos. Bem-vindos ou caranguejos à vossa leitura para o final do mês de abril, início de maio. Esta leitura de tarot. Vou trazer hoje aqui para as 12 oficinas, a chamada Roda Astral de Composta, para leitura base aqui o Reader's White clássico, o Radiant Reader's White, que é efetivamente o baralho clássico de leitura Reader's White. Depois, para as clarificações, ou seja, vou basicamente depois clarificar as duas posições que eu entender menos favorecidas com um outro Reader's White, que é o Tarot dos Dragões. Vou então iniciar aqui um shuffle. Irei fazer dois shuffles para ficarem bem embaralhadas as cartas e depois dispor então as 12 posições das 12 oficinas. Isto é obviamente também esta leitura, não só para quem é de Caranguejo, como para todos aqueles que são educadores, todos aqueles que procuram educar os traumas de infância, ou que se sintam de alguma forma conectados com esta energia e que tenham ou o ascendente, ou a Lua, ou o Mercúrio, ou efetivamente os chamados planetas pessoais, Vênus, Marte, porque realmente é para eles, essencialmente, que vai esta leitura, ok? Vamos então começar aqui a dispor as 12 áreas de vida e perceber o que é que em cada uma delas há aqui de desafio, ou o que é que temos aqui proposto como sendo aquilo que é necessário trabalhar concretamente para este mês de final de abril e maio. No fundo, se virmos os meses astrais, este será o segundo mês, não é? Ou seja, o mês de Touro ou o mês dos recursos, da oficina dos recursos. Vimos também de uma lua em Escorpião, que tem muito a ver com desapegos, com deixar para trás toda uma série de estruturas que já não fazem sentido. Muito bem, estamos então aqui num período de grande revolução e transformação. E então começaria aqui pela oficina 1, que é a oficina do corpo, o ginásio, energia de carneiro. Temos o 8 de copas, é preciso abandonar um conjunto de hábitos para obter melhores resultados do ponto de vista físico. Do ponto de vista económico, um cavaleiro de espadas, que também não é uma carta muito positiva, diria que são logo à cabeça duas cartas pouco positivas. O cavaleiro de espadas tem muito a ver com precipitação, com correr rapidamente atrás do prejuízo, com precipitar-se, digamos assim, nos negócios ou na realidade, o que nunca é bom aqui na oficina dos recursos. Na oficina da comunicação, página de paus, há uma boa comunicação segura, mas ela ainda é pouco sólida. Ela é, digamos, dentro das cartas de corte, o pajem é sempre aquela carta menor, digamos assim. Ou seja, a energia é ainda uma energia de pouca segurança, de pouca convicção. Portanto, uma comunicação precisa ainda de ser trabalhada. A nível da vossa própria oficina, um seis de espadas, algo está a ser contornado, algo precisa de ser trabalhado e algo é importante que vocês transformem e transmutem. Estas são as oficinas básicas. Passamos então para as oficinas da relação, com a oficina 5, que é a oficina de Leão, que tem a ver também com o palco, tem a ver com a forma como vocês se posicionam no mundo. E eu diria que aqui temos uma torre, que é muito importante, porque a torre é uma energia de transformação de convicções. Significa que tudo se transforma, tudo muda. É uma energia de renovação e transformação pela queda das convicções anteriores. É uma mudança que implica mais do que a morte ou a transformação, porque isso será obviamente a carta da morte, relacionada à energia de Escorpião. Aqui estamos muito mais ligados a uma energia de mudança total de convicções, mudança de estruturas, a nível de uma transformação, em que há um reconhecimento de que algo que existia do passado não se pode manter, tem que ser refeito sob novas estruturas, mas é também uma carta de estruturação, não é uma carta de abandono ou de transformação num sentido de inovação, ou de nova ideia, ou de não, tem a ver com um novo fundamento, com uma nova forma de estar, que mais do que romper com o passado, ela nasce da queda e destruição de todas as estruturas que estavam. É o começar de novos alicerces, portanto é tudo isso que nós temos aqui, e isso leva muitas vezes a que se percam ilusões, porque temos aqui a coroa a cair do topo da dita torre em chamas e o homem e a mulher a saltarem dessa mesma torre, ou seja, é também o cair, digamos, de ilusões, é o desfazer do ilusório.
Portanto, vai muito mais além do que uma modificação ou do que uma morte. É mesmo uma percepção de ilusões que já não podem subsistir. Isso é uma mudança na própria maneira de ser e estar. É isso que nos traz aqui para o Caranguejo esta carta neste mês. Entretanto, a nível da casa 6, que tem a ver com o terapeuta ou com o serviço ao outro, a Rainha de Copas, ou seja, estão muito afetivos, muito cuidadosos na forma, e muito intuitivos também na forma como se relacionam, é uma energia de água, que também vos é familiar, na forma como trabalham e estão em relação aos outros. Portanto, bem favorecida esta área do trabalho e da oficina da clínica. A nível da oficina 7, que é a oficina da parceria ou da relação com o outro, de pendurado. Aliás, esta carta é uma carta interessante, porque até aqui ao contrário, porque o de pendurado, eu não gosto de enforcado, mas gosto de pendurado, porque significa a possibilidade de vermos as coisas de uma forma diferente, de um outro ângulo. Ele, ao estar colocado ao contrário, consegue ver as coisas de uma forma diferente. É uma carta de temporização, de espera, e que no relacionamento pode indicar que neste momento vocês estão a avaliar o vosso parceiro ou a vossa relação no sentido de ver se vale ou não a pena continuar por este caminho. A nível da intimidade e sexualidade do Cavaleiro de Copas, estão apaixonados, estão compassivos e estão a dirigirem-se para aquilo que é o vosso objetivo, não de uma forma desabrida ou totalmente inconsequente, como é o Cavaleiro de Espadas na oficina dos recursos, na oficina 2, aqui nesta oficina 8. Há antes uma preocupação de afetividade e da procura do mesmo. Relativamente às oficinas superiores, e começando pela oficina da universidade, que é a oficina dos estudos superiores, Sagitário e de Júpiter, temos aqui um pajem de copas. Há uma paixão por uma nova vocação, mas ela ainda é muito insípida e pouco trabalhada. A nível da imagem pública do Parlamento, temos o 4 de ouros, estão muito agarrados a uma imagem, uma forma de ser e estar e de trabalhar em realidade, que também é limitadora e limitativa. No entanto, é segura e estável, e é isso que se estão a aprender. Relativamente às amizades, um 5 de paus, conflitos abertos com amigos, e isso tudo gera-vos bastante tensão, será uma das áreas a clarificar. Finalmente, na espiritualidade ou no templo, o 6 de ouros, que é sempre uma carta de igualdade e receber, que é uma carta também de não haver muita certeza e segurança naquilo que se está a fazer. Irei clarificar aqui a torre, necessariamente, aqui na casa 5 e na casa 11, curiosamente o eixo da criatividade, onde temos na casa de Aquário, ou na casa dos relacionamentos, o 5 de paus. Vou então fazer aqui dois embaralhamentos para termos uma melhor clarificação destas duas posições mais fragilizadas. E então temos aqui a Rainha de Copas, temos o 7 de Espadas e temos a Infanta de Espadas ou o Pajem de Espadas. Ok, a revolução da imagem pública ou da maneira de se relacionar tem a ver também com a imagem e com aquilo que é a atuação no palco da intimidade, da família, dos afetos e da relação direta com o outro. O que nos diz que é necessário acontecer é aquilo que são enganos e mentiras, elas vão ter que cair. Porque o 7 de espadas tem a ver com isso mesmo, tem a ver com engano, tem a ver com trapaça, tem a ver com auto-engano, autossabotagem, mas também tem a ver com alguém a sabotar-nos. Podemos ser nós mesmos. Isso resulta do quê? Resulta de um lado muito amoroso, muito perfeito, que na verdade esconde um pajem de espadas, ou seja, alguém que não é muito consistente na forma como está a afirmar a sua comunicação. E é isto que é preciso mudar, é esta dupla imagem, que aparenta uma grande sensibilidade, mas que na verdade é bastante infantil e inconsequente. Temos que ser mais congruentes e mais consequentes naquilo que fazemos. E para isso temos que deixar de enganar ou de nos enganar ou de nos autossabotar e de sermos mais verdadeiros connosco mesmos. Agora, relativamente ao 5 de espadas, temos o 5 de copas, temos o 5 de ouros e temos o 9 de ouros. Sequência interessante, o cinco de copas é uma carta que tem muito que ver com basicamente a destruição de um conjunto
de, de realidades, não é? Ou seja, o 5 de copas, na sua visão clássica, tem muito a ver com duas taças de pé e três taças tombadas. Significa que se perdeu mais do que se ganhou. Aqui temos uma pira numa série de construções em fogo. O 5 de ouros é a carta da miséria, da perda, e portanto aqui aparece simbolizada com a chegada dos conquistadores ao Novo Mundo. E o 9 de ouros tem muito a ver com o quase perfeito, chegar ao quase perfeito, e tem a ver com a religião, é encarnada aqui com o cristianizar das populações indígenas. Mas que tem a ver também com esta ideia de ter que ser para o outro e não para nós mesmos, ok? E então, isto significa que a nível das amizades também há que superar estas misérias e estas dificuldades e encontrar forças em nós mesmos e centrarmos a partir do interior para chegar ao exterior, nomeadamente aos nossos amigos ou aos novos amigos, para pacificar os conflitos, porque é muito isso que está aqui a acontecer, ok? Espero que tenham gostado. Voltamos a ver no final de, portanto, maio, início de junho. Até lá, despeço.